paciente. Em muitos casos, precisamos de que o médico tem que dedicar uma atenção maior ali para o paciente, além do horário que ele tinha disponível. E também temos aí esse agendamento arbitrário em horários, né, que às vezes as pessoas não têm tanto acesso. E agora nós temos uma outra aplicação da telemedicina que eu acredito que tem muito potencial, que é o monitoramento remoto, ou online. Para mim, é a solução para a solução que nós temos para essas doenças crônicas. É uma abordagem inovadora que, no final do dia, consegue gerar esse cuidado adequado, na hora adequada, da forma correta também. Esse modelo, os pacientes também vão assumir o papel principal na gestão de sua saúde. Eles vão ter um acesso rápido nesses fornecedores, que no caso são os médicos, e vão ter um update muito rápido, uma atualização muito rápida. E nessa área abrangente da telemedicina, na verdade, é uma colaboração no centro da indústria, entre os médicos, que são esses fornecedores, e os pacientes, que estão recebendo esse cuidado e precisam adotar novos comportamentos e também se engajarem nessa jornada da saúde, e também a tecnologia e as empresas tecnológicas que vão possibilitar essa transformação com vários tipos de tecnologias. Então, estamos falando de uma vasta combinação de várias coisas que vai permitir que a gente progrida, principalmente nessa área de telemedicina. Estamos falando também do reembolso, e a regulamentação são muito importantes. No início, foi falado que no Brasil a telesaúde tinha alguns obstáculos para crescer, e foi a questão da legislação, né, foi dito aqui no início desse nosso encontro. Não sei quais são os obstáculos jurídicos, mas eu já observei também em outras localidades que a falta de reembolso, ou há um reembolso muito baixo, e as regulamentações que eram muito severas ou duras, foram um problema para a adoção da telemedicina. Então, eu acho que é algo que a gente deve pensar com mais cuidado para o futuro, se quisermos avançar. Então, olhando agora para o futuro, aonde que a telemedicina vai nos levar? Por um lado, podemos pensar sobre a telemedicina como sendo uma infraestrutura para a redistribuição mais eficaz da saúde, que vai fazer com que ela se torne disponível em vários lugares onde antes era impossível, aumentando o acesso, mitigando a falta de funcionários e liberando também essas equipes a focarem em assuntos mais críticos. Então, temos esse quadro de distribuição por um lado, mas por outro lado, a telemedicina vai se tornar o início esse novo modelo de saúde. Vai ser uma porta onde as pessoas vão entrar quando elas tiverem um problema. E o futuro vai começar com uma porta digital. Ao invés de você ir para um hospital ou uma área de pronto-socorro, os pacientes, na verdade, vão fazer essa iniciação, digamos assim, online, vai ter uma inteligência artificial, com esses robôs, vão poder fazer uma análise ali, uma triagem desses pacientes e indicarem ele para as suas especialidades. E podemos ver que depois dessa pandemia que aconteceu no mundo, permitiu que a gente pudesse experimentar como isso poderia acontecer. Esse primeiro contato do paciente, né, com o hospital, com o especialista, vai ser digital, vai ser online. Claro que tem um lado positivo, tem algumas limitações, mas eu diria que tem mais coisa positiva do que a limitação. Então, essas portas de entrada digitais vão fornecer uma nova realidade para os consumidores, que estamos falando da geração dos millennials, que tem outros tipos de expectativas. Eles querem ver diferentes alternativas no futuro, e essas relações, esses relacionamentos vão ser diversos também. Já vemos esse filme rodar em muitas outras indústrias, no setor bancário, e assim por diante. Então, no futuro, a saúde não vai estar limitada para aqueles hospitais, né, físicos, como já tem sido por séculos, mas vai ser um lugar onde as pessoas estão em casas, não vai ter endereço, né, vai ser na casa das pessoas, vai estar no bolso das pessoas, nos seus celulares, e
no final, queremos chegar no momento onde a telemedicina irá mudar a nossa expectativa quando a gente envelhece, com relação a onde nós queremos envelhecer. Queremos estar no lugar onde pode se sentir em casa e a gente não quer estar lá no olho do furacão, né, digamos assim, no hospital, no lugar que não é muito agradável. Então, com isso, eu estou aberto aqui para comentários. Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Cláudio. Obrigado, Gada. Agora foi? Foi, não, eu só preciso passar uma informação depois, desculpa, pode continuar. Okay. I just want to thank you, Gada, for your introduction. Muito obrigado, Gada, pela sua introdução. Estamos seguros que iremos comentar assim que a gente voltar para você com algumas perguntas. Realmente foi uma visão muito geral, interessante, sobre a questão da telemedicina e realmente podemos melhorar muito. É importante que você mencionou o triângulo. We're going to start now with Pedro Delgado. Agora vamos começar com Pedro Delgado, a good friend of mine, excelente amigo que tenho, who was introduced by Tom Berwick, one of the main references when I discussed quality. Foi uma das grandes referências quando a gente discutiu qualidade. Pedro Delgado é o diretor para a Europa e a América Latina do Instituto IHI. Tem uma habilidade única de trabalhar com várias culturas e várias nacionalidades. Ele está agora morando no Reino Unido e tem trabalhado com várias estratégias no setor de saúde e também do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais. Trabalhou muito no Chile para trabalhar com questão de segurança e também com questão de saúde mental em Londres. Pedro Delgado trabalhou na implementação de vários sistemas de grande escala e redes em nível global. Ele trabalha como coach de líderes sêniores e também dá várias palestras no mundo inteiro sobre essa mudança em larga escala com relação à segurança e à qualidade do cuidado com o paciente. Ele também facilitou os padrões de qualidade e inovação, incluiu a performance de vários institutos em vários países e clínicas localizadas em várias localidades também, focando muito em diversidade e inclusão, principalmente como técnico de futebol trabalhou em melhorias de várias organizações, principalmente no Reino Unido, principalmente na questão da saúde mental na Venezuela e no Reino Unido. Ele tem várias graduações em psicologia e negócios e também um mestrado em liderança. Além disso, temos que reconhecer seu papel importante quando nós decidimos trazer o Instituto IHI para o Brasil, mais especificamente no Hospital Albert Einstein, e foi um momento importante de início dessa parceria. Tenho certeza que nós fizemos uma excelente decisão para modificar o cenário da qualidade no nosso setor. Agora, estou feliz em introduzir e apresentar com vocês Pedro Delgado. Só uma informação antes de passar o Pedro, desculpa Pedro e Cláudio, aos que estão aqui dentro da sala, se vocês quiserem escutar o áudio original, vocês podem deixar a interpretação no off, mas quando forem falar, colocar no seu idioma para poder chegar na transmissão. E pedir ao intérprete que não é necessário a tradução do currículo, senão atrapalha no áudio do Cláudio. Pedro, sorry, you can continue. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Cláudio. É uma honra fazer parte dessa conversa e também da nossa relacionamento com você. E é claro que isso tem crescido e tem um sonho, na verdade, com relação à telesaúde no contexto brasileiro, porque eu acho que o Brasil realmente tem um papel muito importante
né, nesse repaginar no futuro. A Gada falou um pouquinho sobre essa possibilidade de acontecer essas mudanças no futuro, e é importante nós temos uma relação mais atuante com relação à telemedicina, e temos perguntas diferentes que devem ser feitas com relação ao futuro. Eu não sabia que a Gada ia mencionar o triângulo, né? Acabei trazendo um triângulo aqui, né? Aqui é a meta tripla, né, do Instituto IHI, e claro que temos um livro escrito em português também, em inglês, mas aqui é essa busca simultânea para uma melhor saúde, um melhor cuidado com custos sustentáveis. Então, tem a ver com o trabalho. E a ideia é que as pessoas fiquem mais saudáveis, obviamente, né? Com custos aí que podem ser praticados. E para fazer, importante isso fazer de forma sustentável, porque a gente não tem um número, né, ilimitado de recursos. Aqui, não podemos, como a Gada falou no triângulo dela, a gente não precisa sacrificar nenhuma dessas pontas, necessariamente. Isso é uma busca simultânea para atingir essas 3 áreas. Esse ponto preto no meio são as pessoas que fornecem esse cuidado e as pessoas que recebem cuidado. Então, esse ponto preto no meio são justamente as pessoas. São as pessoas, os pacientes e os fornecedores, no caso, os profissionais de saúde. O Covid também exigiu muito da nossa equipe, e agora eu estou causando uma reflexão aqui, que está acontecendo agora, principalmente dentro do nosso instituto, e projeções futuras. É um convite para que vocês possam considerar outras possibilidades para aumentar o uso da telemedicina. Aqui esse gráfico onde acontecia as consultas presenciais antes do início do Covid, e agora já as consultas com telesaúde, e já estamos acontecendo isso em vários locais, e na verdade aqui é uma realidade aqui no Reino Unido, onde eu moro. Temos aqui agora algumas tendências. Então, o Covid ele apertou aquele botão para acelerar o áudio, né, que é esse símbolo que tem aí. Então, é um botão que acelerou muita coisa, né, o vídeo, digamos assim, da vida. E é uma possibilidade de ter essa nova reformulação, e já estava acontecendo antes, mas realmente o Covid acelerou de uma forma jamais antes vista. Foi realmente o filme da vida sendo acelerado várias velocidades. Então, essas consultas virtuais com a telemedicina estão oferecendo oportunidades sem precedentes entre os profissionais de saúde, a colaboração também entre eles, a relação deles com os pacientes, e podemos ver a qualidade a dimensão da qualidade, sendo trabalhada. Temos 6 dimensões, na verdade, de qualidade, que se aplicam a como devemos avaliar os esforços em telesaúde, né? Então, precisamos fazer de forma segura, é o primeiro ponto, e também estamos aumentando, então, o acesso e a manutenção de condições, principalmente em questões agudas. Será que estamos fazendo de forma eficiente, eficaz? Será que tem essa equidade, né, no tratamento? Será que é centrado nas pessoas ou não? Por exemplo, eu lembro que quando eu fui a São Paulo, para ir até o hospital, demorou 3 horas, né? Então, estamos falando desse tempo que nós gastamos também, se for trabalhar na questão presencial, e as pessoas, né, os pacientes que estão esperando por nós. À medida que aumenta o uso da telesaúde, aumentamos também essa questão aí da pontualidade, né, também com relação ao acesso ao paciente. E podemos observar que uma das coisas que a gente não está fazendo muito bem é a questão da igualdade, né, o tratamento igual e justo para todos. Já com a telemedicina, isso é possível. À medida que nós escalonamos isso, é importante não esquecermos esse fato, porque, embora atinja muitas pessoas,
estamos excluindo outras pessoas que não têm acesso à internet também. E outras considerações importantes com relação à adequação, principalmente relacionadas às especialidades. E a outra é com relação a questões relativas à privacidade e o compartilhamento de informação. Aqui no Brasil, na Europa, na verdade, a gente utiliza esse acrônimo, que fica RGPD em português, em inglês, GDPR, com relação a questões de confidencialidade das informações. E agora, vou mostrar um pouquinho o que está acontecendo em outras indústrias, né? Olha aqui a indústria, por exemplo, de filmes, né? Olha o aumento do Netflix. Antigamente tínhamos o Blockbuster, que caiu. Então, no início da Blockbuster, quando eles viram que eles estavam ofertando filmes online, a gente falou, olha, isso não vai atingir a gente, as pessoas estão alugando os DVDs, deixa eles fazerem o negócio deles online, nunca vai nos afetar, porque a gente está fornecendo um serviço incrível, estamos alugando, né? Esses DVDs, as pessoas estão alugando, está indo ótimo. O que aconteceu é que eles estavam cegos, né? Eles ficaram cegos com relação a essa possibilidade de adotar e surfar essa nova onda, e a possibilidade deles desaparecerem, e assim o Netflix tomou o mercado e o Blockbuster sumiu. E eu acho interessante ver a telemedicina como sendo uma coisa que está aqui agora, que vai ficar, mais ou menos o Netflix no setor aí da saúde. Isso vai levar essa transição para o futuro, e a minha percepção é que isso vai acontecer melhor se trabalharmos de forma colaborativa no Brasil. Podemos moldar esse futuro para o mundo, inicialmente no Brasil, e usando ele como modelo para a América Latina e para o mundo todo. No nosso caso aqui, no Instituto IHI, podemos limitar isso aqui para o período do Covid. Estamos tendo uma oportunidade de construir essa abordagem ampla, né, implantar a telesaúde em todo o sistema para atender os variados desafios impostos pelo Covid. Então, é importante usar a telesaúde para apoiar a análise e detecção do Covid e de pacientes suspeitos de terem Covid. Segundo, utilizar a telesaúde para proteger os profissionais de saúde, os prestadores de serviços que estão trabalhando dentro das instalações dos hospitais ou das clínicas, estão utilizando essa telemedicina. O terceiro é usar a telemedicina para gerenciar pacientes sem Covid no ambulatório, e o último, usar a telesaúde para lidar com a epidemia de isolamento social. E aqui temos esses 4 problemas, depois as possíveis soluções para cada um. Por exemplo, para essa questão da detecção, podemos utilizar tecnologias automatizadas. Não vou ler tudo isso, esse slide vai ser compartilhado com todos, mas eu quero promover aqui essas possibilidades de inovação, né, para que podemos fazer com que tudo isso seja muito fácil para as pessoas navegarem sobre as oportunidades que nós temos. Não vamos pensar sobre essa escala, né? Agora, o que eu posso fazer, né, com relação à telesaúde, com relação a alavancar esse poder? Segundo, nós estamos aqui nos Estados Unidos, e novamente isso faz parte da minha expectativa para o Brasil, ter essa discussão de especialistas em telesaúde, né, junto com o Instituto IHI e o LLI, até agosto, né, por meio do Instituto Lucian Lipp, ajudará a orientar a identificação e o desenvolvimento de um conjunto de ideias de mudanças orientadas para a ação, centradas no paciente e na família, a serem implementadas pelas organizações de saúde com o intuito de garantir a entrega segura da telesaúde. Não estamos focando especificamente em garantir televisitas seguras, aliás, estamos focados, né, em garantir essas televisitas, mas não vamos concentrar em questões de políticas, etc., né? O foco realmente tem que ser no paciente, nessas televisitas justas, né, e disponíveis para todos. Finalmente, claro que estamos falando de uma melhoria contínua, né, da telemedicina, como um método para sobrevivermos, mas também, principalmente, para que a implementação aconteça. Sabemos que todo o sistema é perfeitamente projetado para gerar os resultados que ele gera, né? Está aí a frase em inglês, né? Então você tem que testar o seu caminho para uma nova realidade. É importante você ter um modelo de melhoria contínua.
Você começa com um plano, você faz, você analisa e depois você age e você trabalha com esse círculo, que é muito benéfico e uma melhoria contínua. E você vai conseguir fazer esses testes contínuos e, à medida que vai funcionando, isso vai acontecendo de forma muito ágil. À medida que pensamos no futuro, é importante adotar esse método de melhoria contínua, é uma ideia realmente importante. E também esse conceito que eu tento, esse conceito do futebol, né, de tentar chutar a bola com os dois pés, né? A gente tem que focar no agora, o que a gente precisa focar como que nós podemos ter disciplina e ser claros, e também focar no futuro, fazendo os dois ao mesmo tempo, o presente e o futuro, né? Qual que é o meu foco de curto prazo, comparado com o meu foco de longo prazo, e quais são as adaptações que precisam ser feitas na telesaúde. Então, no lado direito, tem muito a contribuir a essa abordagem futura, para poder pensarmos o que precisamos fazer hoje. Então, aqui, é claro, um espaço de golfe lá na Índia, em Mumbai, alguns já ouviram essa história, mas vou falar rapidamente. Bem, existem regras, né, quando você vai jogar golfe, é universal, na verdade. Você vai jogar golfe, você sabe quais são as regras. Lá na Índia, eles tiveram que fazer uma exceção, porque tem esses macacos que estão dentro, né, do campo, e às vezes o macaco pode pegar a bola e levar para outro lugar. Então, a regra lá é a seguinte: você joga onde o macaco deixa a bola. E o Covid fez exatamente isso, está mudando o posicionamento da bola, que são as regras, que são nossos planos. Então, vamos, então, abraçar essa oportunidade que os macacos, digamos assim, estão dando para a gente, para levar a telemedicina para um novo estágio. Vamos garantir que o Brasil tenha realmente um papel de liderança nesse quesito. Então, Cláudio, muito obrigado. Luiz, muito obrigado pelo convite e estou aí ansioso para receber a pergunta de todos. Obrigado, Pedro. Nós vamos agora para a terceira parte da apresentação e que para mim é um privilégio. Sidney Kleiner não é só o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. Ele é um excelente gastrocirurgião, um excelente proctologista. Ele tem um papel hoje importante de liderança na área da saúde, na área da comunidade judaica, formado pela Faculdade de Medicina, mas certamente uma das figuras mais humanas, afetivas e dedicadas com quem eu já pude conviver. Tem sido um privilégio, meus senhores e minhas senhoras, poder estar atuando com o Sidney há cerca de 10 anos dentro da nossa organização e poder, nesse momento, apresentá-lo como uma das mais importantes autoridades na perspectiva da assistência à saúde, aqui não só como líder de um hospital, mas, sobretudo, como um excelente médico. Neste momento, Sidney Kleiner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein. Iniciativas, e eu aprendi quando você estava à frente na presidência, tem a ver com encarar o macaco, que o Pedro acabou de citar, como uma grande oportunidade. E não foi diferente com a telemedicina, quando o Einstein foi pioneiro na implantação de um programa de telemedicina da forma como ele é hoje. E um programa que começou de um modo que, citando o seu pai, Marcos Gutenberg, eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas alguma frase muito importante que você usava, a gente continua usando. A telemedicina, ela foi iniciada aqui no Einstein com a dúvida se a gente deveria ou não perguntar ao CRM se poderíamos fazer. E você veio com a frase do seu saudoso pai, que falava
se você perguntar, você vai ter uma resposta. E nós optamos por desromper naquele momento e iniciar um programa que era um programa que assistia, e tão bem citado pela Gada, o papel no AVC, no stroke, que ela citou, e aquele programa começou com uma assistência remota do nosso neurologista e setor de imagem ao pronto atendimento do nosso hospital público, o Hospital Moisés Deutsch, no Mirim, que não tinha na sua emergência o neurologista de plantão, permitindo a trombólise em tempo adequado e salvar as sequelas de vários pacientes que lá se apresentavam com AVC. Então, a jornada do Einstein, ela tem sido feita não apenas no momento de pandemia, e que nos assusta o quanto que isso vai deixar de sequela, mas vale lembrar como essas imagens mostram que nós já passamos por isso uma vez, isso já permitiu inovar depois da gripe espanhola, e não vai ser diferente o que tem acontecido aqui com a telemedicina. E a grande diferença é que telemedicina nós já atuávamos, eu tenho um privilégio muito grande, e eu uso uma imagem minha própria há mais de 3 anos, quando eu mostro os retornos de cirurgia sendo feitos por telemedicina no meu consultório, e se houver tempo eu compartilho depois, mas a oportunidade que nós temos é, de fato, de cumprir aquilo que nós adotamos em 2013, que o Pedro Delgado muito bem citou, ele como um grande representante e que nos orgulha muito de fazer a parceria estratégica com o Institute for Healthcare Improvement, mas que é a adoção do Triple Aim como algo a ser perseguido e que a telemedicina passa a ser uma grande ferramenta, não só para a tripla meta, mas como vem se chamando atualmente a quádrupla meta, que também é o cuidado com nossos profissionais de saúde, e que foi tão importante nesse momento de pandemia. E o Cláudio, ontem, quando alinhávamos um pouquinho sobre esta apresentação, ele queria que eu passasse um pouquinho da nossa experiência. E a nossa experiência aqui no Einstein foi a suspensão total de procedimentos eletivos no momento da chegada da pandemia, e que vários dos nossos médicos autônomos só puderam seguir atendendo seus pacientes porque o Einstein tinha uma plataforma a ser compartilhada de telemedicina, cuidando também da receita de cada um dos médicos que parou de trabalhar e permitindo com que os pacientes assistidos por eles eram corretamente assistidos, principalmente no manejo das doenças crônicas. O Pedro mostrou o triângulo do Triple Aim, Pedro, e eu tenho o privilégio de mostrar ele um pouquinho mais sofisticado em relação àquele triângulo da tripla meta, e eu concordo com você que o modo de perseguir o triângulo do Triple Aim é um modo que tem vantagem em todos os aspectos. Quando você associa a experiência do cuidado à qualidade, quando você, do ponto de vista estratégico, configura programas que previnem saúde populacional, como o manejo de doenças crônicas, e o custo sempre no sentido de evitar o desperdício, de ter o custo adequado perante aquele serviço que você está prestando sem ocorrer em desperdícios. E, obviamente, na quarta meta que nós citamos, é a satisfação de um médico que pode assistir seus pacientes, que pode evitar deslocamento, que pode lançar mão de uma forma inovadora do recurso da telemedicina, e também de ter aí aferições, a Gada Trobatas contou para a gente muito bem, como que a virtualização também, através de wearables, de nanotecnologia, permitirá uma casa totalmente conectada para que aqueles dados importantes no controle de uma doença crônica também seja determinado e aferido para os seus médicos, mesmo às distâncias. E o nosso centro de telemedicina mostra uma situação como essa, o conforto de conversar com a paciente, aferir o seu resultado de exame, opinar sobre uma determinada imagem daquela que foi feita, e isso, do ponto de vista de experiência, mostrou o que foi falado aqui muito bem. Quer dizer, no início da pandemia, a gente podia observar o crescimento dos casos, que está aqui em laranja, dos casos prováveis de Covid. Isso o Pedro mostrou no P1, P2, P3 e P4, como que a telemedicina pode agir. E aqui é um exemplo prático, quer dizer, no início da pandemia, um número marcante de casos com suspeita de Covid que acessavam a nossa telemedicina para ter tanto o diagnóstico, a suspeita diagnóstica para que fosse feitos os testes, mas também a oportunidade de acompanhamento domiciliar. E o que se viu passado um mês
é que o atendimento muito mais cresceu na linha vermelha, como vocês podem ver aqui, que são as questões não relacionadas à Covid-19, e sim ao manejo de sintomas de urgências leves ou o manejo de doenças crônicas através da telemedicina. Me desculpe, houve aqui um retorno, deixa eu adiantar um pouquinho. Então, esse gráfico mostra muito bem o papel da telemedicina com o conforto do lar do paciente, que não precisa se ausentar do seu lar, e principalmente com a característica que ela vai nos trazer, permitindo também o atendimento dos casos de urgência leve, e esse é o PA virtual que nós temos aqui com telemedicina, que hoje já conta com 2.500.000 pessoas que têm a possibilidade do acesso através de contratos, e que, ao contrário do que talvez uma primeira, um preconceito que fez com que até o próprio, as sociedades representativas, o próprio conselho, colocasse algumas dúvidas em relação à adoção, e que a pandemia contribuiu para mostrar que não são bem assim. Por exemplo, a produtividade comparativa entre a qualidade do atendimento, a qualidade do prontuário, ela é mais de forma assertiva verificada através da telemedicina, porque ela democratiza dentro de uma central que é regulada por qualidade, e este é o papel das sociedades representativas, garantir a qualidade, e o próprio paciente podendo falar sobre sua experiência aqui dentro do nosso setor. A gente pode ver aqui um Net Promoter Score extremamente alto de recomendação, uma taxa de excelência, de resolutividade dos casos, também através de elogios, e também aquilo que a gente pode demonstrar que é a adoção de protocolos, da mesma forma como a gente almeja protocolos presenciais, e aqui o índice de não conformidade no uso de antibióticos, que tanto nós perseguimos aqui no Hospital Albert Einstein, demonstrado na telemedicina, como que na adoção desses protocolos ela também pode ser empregada na telemedicina, que aí tem sim o papel da regulação, colocar os limites, as fronteiras, para que não ocorra nenhuma brecha de segurança, mas principalmente que isso seja compreendido e percebido tanto por médico como por pacientes. O recurso durante a pandemia permitiu também nós assistirmos os hospitais de campanha a longa distância e as UTIs remotas, permitindo com que nosso especialista participasse de uma discussão diária numa visita horizontal com UTIs onde não existem especialistas, permitindo aí melhores desfechos. E, de novo, um caso emblemático dentro do nosso hospital de campanha do Pacaembu, e a Gada citou a oportunidade com o AVC, foi feito, e talvez tenha uma única experiência mundial, de um paciente atendido por Covid, internado por Covid, apresentar sintomas de AVC, ter a tomografia à mão. Na verdade, uma tomografia foi colocada para a tomografia de tórax e acompanhamento da insuficiência respiratória. Ela realizou a tomografia de crânio, um neurologista e um imagenologista aqui no Morumbi pôde ditar a conduta da trombólise. Isso foi feito de tempo real, e este paciente teve uma evolução praticamente sem sequelas, dado o timing adequado da implantação da sua trombólise. Também, e aí o Pedro citou a parte de equidade, como a gente pode atingir a população, o nosso programa ele foi compartilhado entre os médicos do SUS, permitindo com que eles adotassem a nossa plataforma. É essa plataforma hoje que permite os médicos do SUS atenderem os seus pacientes às unidades básicas, assim como ela está disponibilizada para os médicos autônomos. Eu tenho acesso a essa plataforma, que garante uma certificação digital para prescrição de medicamentos, inclusive aqueles controlados. Essa certificação é aferida por um token que nós usamos para garantir a assinatura correta, e isso permite a gente atender de forma mais próxima os nossos pacientes aqui no Morumbi, bem como os quase 30.000 médicos do SUS que têm acesso a essa plataforma. Esses são os números de quem já realizou o treinamento, os números que estão sendo atingidos no controle, principalmente das doenças crônicas durante a pandemia, e o que vai faltar em nosso país, e que, de um modo até um pouco vergonhoso, a gente coloca, que o Brasil tem uma regulação para a adoção da telemedicina
que data de 2002, uma época onde não existia smartphone, uma época onde não se tinha a qualidade de tráfego de banda que nós temos hoje, ou seja, dentre os países que estão aqui demonstrados e que adotaram legislação mais moderna no uso da telemedicina, o Brasil tentou se fazer em 2018, algo que não foi bem aceito de início e teve que retroceder, e eu entendo que esta pandemia desempenha um papel maravilhoso, e aí citando o Pedro, o grande amigo Pedro Delgado, um papel maravilhoso de alguém tirar a bola do local correto para a gente acabar continuando o nosso jogo de golfe da onde essa bola parou. Então, para mim, é um privilégio enorme poder dizer que, de alguma forma, e isso foi iniciado em 2012 na gestão do Cláudio, quando eu participava do Comitê de Qualidade e Assistência, a gente insistir na telemedicina, num programa que já contemplou, inclusive, programas com prefeitura na fila do atendimento por dermatologia, plataformas de petróleo da Petrobras, a adoção de um programa que vai assistir todos os municípios da região norte, ou seja, é uma possibilidade que quebra barreiras logísticas e, ao mesmo tempo, traz, sim, qualidade e, o mais importante, dentro de uma plataforma médica. Ela, ao contrário do que se pode imaginar, ela não afasta médico de seus pacientes. Ela traz o conceito do high touch ao último patamar, porque ela aproxima demais médicos e pacientes que têm a oportunidade do contato, assim como nós temos contato com nossos amigos, com nossos familiares, em plataformas virtuais. Ou seja, o high touch ele está presente na forma de que o paciente se sinta melhor assistido. Eram esses os números que eu queria mostrar e a gente vai poder aí discutir um pouco mais durante o debate. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sidney, pela brilhante apresentação. E agora eu vou pedir para que o Fernando Silveira Pinto, ele que é presidente executivo da ABIMED, faça as suas considerações. Por favor, Fernando. Fernando, está no mudo. Perdão. Bom dia a todos, obrigado, Cláudio. É um prazer estar participando desse evento aqui com o Instituto LEAD. Falando rapidamente sobre a ABIMED, a ABIMED é a Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde. Então, nada mais pertinente do que estarmos aqui juntos, uma vez que telehealth, telemedicina, tem tudo a ver com tecnologia de ponta, inovação acelerada e realmente agilidade na gestão dessas novas tecnologias. A ABIMED congrega 200 associadas no Brasil, de várias origens, várias nacionalidades, brasileiras, americanas, europeias, asiáticas. Representamos aí 65% do movimento desse mercado, e temos entre nossas associadas, e é com satisfação muito grande que eu vejo aqui a Agada, porque nós temos a Siemens entre nossas associadas também, e é um prazer muito grande. De qualquer maneira, quando a gente fala de telemedicina, e aqui eu vou pegar um pouquinho das falas de cada um dos três palestrantes, a Agada falou da questão do reembolso adequado para que ele não se transforme num limitante ao crescimento. Se ela pudesse explorar um pouquinho mais esse aspecto, eu acho que seria interessante, uma vez que nós ainda temos vários pontos de controvérsia, mesmo entre a classe médica aqui no Brasil, acerca da adoção ou da aceleração da adoção, que é inevitável da telemedicina. E depois, para o Sidney, se ele puder comentar também rapidamente, embora tenhamos vivido aí nos últimos anos uma melhoria bastante grande dos sistemas de comunicação, eu acho que infraestrutura ainda é um issue aqui no Brasil. Eu queria ouvir um pouquinho sobre esse aspecto também. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora a Vânia Machado, que é presidente do AXE, para que ela possa fazer as suas considerações. Por favor, Vânia. Cláudio, a Vânia não tá conectada ainda. Antes de passar aos próximos, acho que a pergunta que o Fernando direcionou aqui ao Sidney e ao... E a Gada. A Vânia não está conectada. Vamos, então, fazer um break, pedir para que a Gada
ela faça seus comentários a respeito daquilo que o Fernando coloca, em seguida o Sidney também comentar as questões de infraestrutura. Ok. Yeah, I mean, definitely, I agree fully with this reimbursement topic as being a big barrier. If we look, for example, at the US as an example, telehealth, the technology for telehealth has an obstacle for adoption, right? So one of the key obstacles for adoption has been reimbursement on the one hand, and you know, maybe the willingness. A questão da disponibilidade e a vontade dos pacientes e dos provedores a mudarem a uma plataforma tecnológica, né? A telemedicina nos Estados Unidos, por exemplo, ela é reembolsada com uma fração do que ela seria numa visita presencial. É uma porcentagem, uma parte, né? Que é reembolsada. Nesse contexto, particularmente num ambiente que você paga uma taxa pelo serviço, né, que você obtém, não há um incentivo financeiro para o sistema de saúde para entrar na telemedicina. Afinal, dá mais dinheiro você receber o paciente pessoalmente. Agora, durante a Covid, por exemplo, muito rapidamente, os reguladores mudaram para um reembolso total. O que você tem de reembolso pela consulta online é o mesmo que você obteria na consulta presencial. E aí é bem interessante, porque depois da crise, depois que passar toda a questão do Covid, os reguladores talvez, não sei se vão querer voltar atrás dessa medida, e talvez eles não vão querer manter esse reembolso baixo. É uma discussão. O que vai ser disto depois que passar a pandemia, né? Outra questão interessante tem a ver com a questão de redistribuição da capacidade dos sistemas de saúde. A telemedicina se apresenta como uma opção muito interessante, né? Os Estados Unidos também vem passando por alguns momentos. Os médicos só podem operar dentro dos estados onde eles têm a licença médica, né? Uma situação, por exemplo, se você tiver uma consulta presencial, você só pode atender no seu estado, mas e online? Essa barreira, em teoria, não existiria mais. Como é que você vai online limitar os médicos a atenderem somente chamados do seu próprio estado, né? Então, mesmo que a gente possa sair dessa questão do reembolso, de uma situação que talvez é complicada, tem outras complicações, né, que podem aparecer e talvez o reembolso seja já não uma questão de presencial ou online, mas criar uma regulação mais ampla e definir se vamos fazer, por exemplo, um reembolso parcial ou ter uma conversa com os reguladores. Acho que os próximos movimentos vão ser bem interessantes no sentido de não voltarmos atrás, né? E há uma última coisinha que eu queria comentar, que é os consumidores, os pacientes. Os pacientes hoje, eles vivenciam a praticidade, a conveniência de terem visitas virtuais. Eu não sei se eles vão querer voltar atrás com toda a questão de trânsito, questão de engarrafamentos e tudo mais. Talvez eles vão querer aproveitar a oportunidade de fazer suas consultas online quando o caso o permite. Eu acho que cria uma nova plataforma de competitividade ali. Acho que vai ser bem interessante perceber como é que esse ambiente novo vai se desenvolver e como vai influenciar particularmente nessa sustentabilidade do sistema de telemedicina, né? Sidney, você comentar agora as questões de infraestrutura. Tem alguma cobertura de celular ou de banda larga. Existe um dado da própria Anatel, ela mostra que 98% da população do Brasil tem acesso à internet. E não por acaso, aliás, uma grande coincidência, hoje o nosso diretor de telemedicina, o Eduardo Cordioli, ele está neste momento numa aldeia indígena no norte do Amazonas, onde, dentre os programas que o Einstein tem, junto com o Ministério da Saúde, está aquilo que eu falei na apresentação, de assistir 120 municípios da região norte
e um deles eram algumas aldeias indígenas chavantes, e em parceria com o Exército a gente está fazendo chegar a nossa telemedicina aonde o acesso é mais difícil. Mas isso ainda não representa algo de grande importância no cenário do país todo, quando a gente vê uma cobertura, e principalmente pela concentração da nossa população ao redor de municípios, e com a possibilidade de roaming, a gente tem como chegar de alguma forma, mesmo que seja em plataformas mais simples. Então, eu acho que infraestrutura, quando a gente fala de alguma sofisticação, ela tem, de fato, que ser melhorada, mas, de alguma forma, as populações elas podem ser assistidas, já que tem um celular na mão. Fernando, algumas coisas relativas àquilo que você coloca. Em primeiro lugar, quando você fala sobre a questão de reembolso, né? E levar em consideração que nós estamos vivendo um cenário de grande engessamento regulatório, que deverá mudar, uma visão mais liberal daquilo que nós estamos assistindo como uma prática econômica no país como um todo. Em segundo lugar, é que a mecânica de remuneração atual, ela já há muito tempo que tem que ser revista. Nós temos a mecânica do fee for service, que estimula desperdícios, que estimula falta de reconhecimento pelas competências e pelos desfechos. Isso é algo que também tem que acontecer e já começa a acontecer. E o último ponto, não menos importante, é uma visão corporativista, a meu ver, extremamente míope. Por quê? Porque os profissionais, não querendo mudar o status quo, eles estão sendo, no fundo, absorvidos até por um mundo sem fronteiras, por um mundo plano, como bem foi aqui colocado anteriormente. Em relação à questão do acesso, também queria fazer um comentário, em linha com aquilo que o Sidney colocou. 85% das pessoas vivem em 450 cidades brasileiras. Seria inimaginável para nós criar condições que talvez já existam. Quer dizer, muito possivelmente você tem infraestrutura aí de bandas largas, de você tem infraestrutura aí de 5G em breve, né? E mesmo, como o Sidney bem apontou, quer dizer, acesso à telefonia celular, que, de certa forma, já ultrapassou, inclusive, o número de acessos à telefonia fixa, eu acho que isso aqui não pode mais ser usado como subterfúgio que, eventualmente, esteja diminuindo a velocidade com que a questão da telemedicina deveria ser imposta no nosso meio. Queria, na sequência, pedir para o Daniel Dipp, que é diretor de telemedicina e saúde digital da BR Homed, para fazer as suas considerações e fazer alguma pergunta, se ele assim o desejar. Bom dia a todos, muito obrigado por poder participar de um painel como esse. Para nós da BR é super gratificante poder participar, porque quem não conhece a BR Homed, nós somos uma empresa de tecnologia nacional, brasileira, 100% brasileira, e que investe em telemedicina e saúde digital há quase uma década. Então, quando ninguém falava ou apostava em tecnologias para telemedicina, a gente já estava lá desenvolvendo ferramentas de telediagnóstico, de teletriagem, de monitoramento remoto de pacientes, trazendo wearables para o Brasil. Então, a gente acredita realmente muito nesse caminho e a gente vem investindo tempo e dinheiro nessas soluções, tá? A gente vê que avançou muito no Brasil essa questão da telemedicina e agora com o Covid, realmente a gente teve um burst de uso, de adoção da tecnologia, mas apesar de muitos ainda falarem que a tecnologia está superada, a gente no dia a dia ainda encontra alguns desafios para a adoção em massa da telemedicina. E aí eu queria colocar para vocês, aí para o painel todo, a questão da segurança. Como a gente consegue garantir que o paciente é o paciente, o médico é o médico, tá? Como é que a gente vai estar enxergando essa questão da segurança dos dados, visto que a telemedicina empurra para uma integração muito maiores entre sistemas, entre prontuários eletrônicos, tá? E aí, obviamente, como fiscalizar tudo isso, que é um desafio também para um país do tamanho do nosso, né? Muito obrigado. Obrigado. Eu vou pedir para o Pedro Delgado, pois que ele tem uma preocupação permanente nas questões de segurança, se ele gostaria de comentar alguma coisa que o Daniel aqui posiciona. Por favor, Pedro. Thank you, Claudio. So, Daniel, you're probably not going to be satisfied with my answer, and congratulations for the work that you've been doing for years on this already. Safety is an evolving target, right? It's a moving target. So we don't achieve safety and then the work is done. So that happens
Isso acontece com o Sidney, com o Cláudio, com qualquer pessoa, qualquer médico, qualquer cirurgião, qualquer hospital. Segurança é um alvo em movimento, né? Aqui não é muito diferente. Quando a gente pensa na base do que nós vamos ter que falar, temos que pensar exatamente na segurança que nós queremos ter. A segurança básica é não machucar ninguém, quem se veja lesado. Como levar isso para a telemedicina? Criar as condições, né, que vamos usar. O que aprendemos com as lições que já tivemos até agora? Temos várias instituições que estão trabalhando em telemedicina, mas será que estamos conversando o tempo inteiro? Será que estamos tendo conversas sobre os incidentes, sobre as coisas que aprendemos, sobre as situações que presenciamos? Acho que é uma questão, né? É um dos principais pontos para sair de onde nós estamos e ir até onde nós queremos. Não é uma chavinha que você liga, antes era inseguro, agora é seguro. Não, é uma jornada que você vai discutindo, vai aprendendo, vai cooperando, vai compartilhando os aprendizados e vai falando e vai discutindo e entendendo definitivamente qual o grande desafio que nós temos, que é, finalmente, a aceitação de que nós não temos todas as respostas. O seu convite, Daniel, eu acho que é necessário, é obrigatório. Se não é seguro, nós não podemos continuar adiante. Mas como é que a gente pode dizer que somos seguros? Ter um sistema muito confiável, sim, assim como o Sidney falou do Einstein, temos que fazer um sistema de telemedicina muito bom, mas seguro. Mas eu acho que definitivamente essa discussão, vamos ter que considerar uma interação maior entre os fornecedores. Antes de o José Carlos Magalhães, que é presidente da UHG, falar, eu queria só agregar um aspecto que envolve a Lei de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor e que certamente também faz parte dessa política de segurança, muito embora isso diga aspectos mais localizados do país e não aspectos só de segurança e qualidade, como o Daniel Dipp bem apontou. Queria agora solicitar o José Carlos Magalhães, que é meu colega, meu amigo, médico, presidente da United Health Group do Brasil, para que fizesse as suas considerações ou dirigisse alguma pergunta a quem ele aqui desejasse. Por favor, José Carlos. Olá, boa tarde a todos. Já é boa tarde. Bom, eu sou José Carlos Magalhães, como o Cláudio apresentou. O United Health Group Brasil é uma empresa que congrega uma empresa de planos de saúde, que vocês bem conhecem, que é a AMIL, né? E uma rede de hospitais, 19 hospitais, com mais ou menos hoje 2.600 leitos, né? Que atende no mercado privado aberto outras seguradoras que não só a AMIL. E na verdade, esse momento é importante para que eu possa compartilhar o que é que se passou com a gente, né? Nesses 4 meses, digamos assim, que a gente vem vivendo desse jeito, né? Na verdade, a telemedicina é mais um aspecto da grande transformação digital que o mundo está sofrendo, né? Hoje, nós vemos o que está acontecendo com o comércio eletrônico, né? É uma explosão, né? Os novos modos de trabalhar, o home office, se eu contar para vocês que no dia 15 de março nós não tínhamos ninguém trabalhando em casa, e no dia 15 de abril nós tínhamos mais de 6 mil pessoas trabalhando em casa, e a empresa funcionando bem, né? É uma coisa assim estrondosa, né? E sobre a telemedicina, também nos empurrou. É interessante que esses momentos de crise são os momentos que mais desafiam a nossa criatividade, a nossa capacidade de inovar, porque em fevereiro nós tínhamos uma solução de telemedicina que era e é muito boa, porque nós continuamos a usar, que é do próprio Hospital Albert Einstein, onde nós atendíamos fazíamos mais ou menos 15 atendimentos dia, né, de telemedicina, né? A pandemia nos obrigou a buscar uma solução, e essa solução que nós tínhamos atendia uma pequena população, não atendia todo o universo de clientes da AMIL. Mas o que é que aconteceu? Em 60 dias tivemos que criar uma solução para atender 3.200.000 pessoas, né? Então, hoje, qualquer cliente meu tem acesso a uma plataforma de telemedicina
desenvolvida em company, né? Com ferramentas de parceiros terceiros, né? A princípio, a porta de entrada era o nosso telefone, o Ligue Saúde, que era a nossa Nursing Line, mas hoje no aplicativo. Então, vocês vejam, saiu de 15 para 1.000 em maio, e hoje nós estamos fazendo 2.600 atendimentos dia, né, de telemedicina na plataforma, na plataforma do aplicativo. A forma de fazer isso foi ter parceiros tecnológicos muito próximos e a nós, né? E a forma de viabilizar recursos humanos, isso foi, como nós tivemos que fechar ou interromper, como o Sidney falou, né? Também aconteceu conosco, toda a atividade ambulatorial eletiva, os médicos que trabalhavam nas atividades ambulatoriais foram trabalhar na forma de telemedicina. É óbvio que eles foram trabalhar na plataforma de telemedicina, mas tiveram que passar por um treinamento comportamental, sobre a própria tecnologia, sobre aspectos clínicos que as pessoas mais abordam, né? E o temas jurídicos, né? O que a gente estava falando aqui de proteção de dados, né? Você é você mesmo, né? Como a gente trabalha isso, né? Porque, na verdade, a telemedicina é uma extensão dos nossos atendimentos tradicionais. Não existe acho que não existe em ninguém a ambição, a expectativa que a telemedicina substitua o atendimento presencial, mas ele qualifica muito a atenção como um todo, né? Em termos de comodidade, em termos de segurança. Vocês vejam só, hoje na nossa plataforma de telemedicina, nós encaminhamos para a urgência física, presencial, 2% do volume de pacientes que nos ligam na linha de urgência da telemedicina. E 50% desses pacientes se internam, né? Ou seja, enquanto normalmente esse número era ao redor de 10%, 12%. Ou seja, está indo para a urgência hoje quem necessitava ir para a urgência, né? E, na verdade, não tenho nenhuma pergunta, era mais explorar um pouco mais o tema, né? Onde é que a gente pode, até qual é o nosso limite, né? Somente em teleconsulta, né? Que é o médico a médico. Hoje quando a gente discute telemedicina, a gente está falando muito de teleconsulta, né? O que está na moda é falar da atenção paciente e médico, né? Então, já falei demais, Cláudio, desculpe. Você nunca fala demais, você sempre fala bem. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas fala bem. Não. Gada, quem sabe você possa fazer algumas considerações a respeito dessa visão de uma seguradora trabalhando com telemedicina. Right, so ultimately, and we are very far from this globally, but ultimately, we want to create... No fim das contas, nós queremos criar um sistema de bem-estar para as pessoas, para que as pessoas se mantenham saudáveis, né? Que o centro seja ele, o paciente, essa pessoa. Queremos que as pessoas estejam bem, que tenham intervenções quando seja necessário e que seja também, lógico, uma solução que passe por uma boa seleção, por um bom screening, que nós possamos levar essa pessoa a um atendimento só se for necessário. Esse é o objetivo, né, derradeiro, né, desse triângulo que nós falamos, que a população seja saudável e que nós possamos ter o paciente sempre no centro da discussão, né? Esse seria o nosso norte, né? Nesse sentido, a saúde digital ou o cuidado virtual é uma parte essencial dessa mistura que nós queremos oferecer, logicamente, ao paciente. É toda uma construção que tem o paciente como centro, medindo parâmetros importantes, medindo a saúde, sensores, por exemplo, a questão de sensores é essencial para poder estar num ambiente onde os dados são coletados, né, de maneira precisa, que esses dados sejam analisados por uma inteligência virtual. Se alguma coisa sair do normal,
que o paciente possa ter uma certa proatividade por parte nossa, né, para falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por que você não entra em contato? Toda essa questão do monitoramento, eu acredito de verdade que os limites, eles sempre vão estar ali, né? A questão é como nós, como indústria, vamos ir criando as estruturas necessárias, né? Sempre pensando no paciente. Acho que essa é uma questão que a gente sempre precisa bater nessa tecla. Transformar a forma como nós entregamos saúde para não ser conveniente somente para a indústria, mas especificamente para o paciente. Acho que a questão de inteligência artificial, por exemplo, é uma discussão muito grande. Pensa num cenário da telemedicina, não sei, um que eu conheço bem, por exemplo, que é radiologia. Se você quiser mandar, por exemplo, uma imagem radiológica para uma segunda opinião, para um segundo radiologista, isso pode ser um cenário de telemedicina, telesaúde. Né? Inteligência artificial, por exemplo, que é uma questão importantíssima, que nós trabalhamos como uma das bases da tecnologia da nossa empresa. A inteligência artificial melhora a experiência de muitos radiologistas ao redor do mundo, né? Num lugar em que uma pessoa está lendo uma imagem e pode consultar outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo para complementar a sua análise, seu diagnóstico, e é uma forma de aumentar a telemedicina, né? Ir consultar, pedir uma segunda opinião, pedir um conselho ou elaborar um caso conjunto, né? E a inteligência artificial é uma ferramenta que vai complementar, por exemplo, trabalhos de radiologia ou de algumas outras áreas para poder entender qual que é o trabalho da telemedicina quando ela é necessária, né? Não sei, robótica, por exemplo, telecirurgia apoiada por robô, por exemplo. O robô, ele pode não ser inteligente, ou seja, ele não toma decisões ele mesmo, ele somente opera, executa aquilo que o cirurgião pede para ele executar, né? Mas temos também robô que pode aprender, robôs que podem aprender com os melhores cirurgiões e ficar cada vez mais preciso, cada vez mais inteligente, cada vez mais treinado, né? Isso também é telemedicina. E são casos interessantíssimos. Assim, a inteligência artificial, ela vem junto, ela caminha junto com todo o conceito de telemedicina e telesaúde. E esse conceito de telemedicina vai junto com o conceito de sistemas centrados no paciente, né? Johnny, eu não sei se a Vânia Machado, se ela está aqui entre nós, a presidente do Axê. Tá bom, nós temos aqui, Johnny, uma série de perguntas que vêm da audiência, tá? Pois não. Para você, uma pergunta para você, que diz o seguinte, a sua especialidade, oftalmologia, como é que vai se comportar, uma vez que ela demanda detalhes, equipamentos e tantas infraestruturas? A telesaúde, a telemedicina vai avançar no campo, está avançando no campo oftalmológico? Essa é uma pergunta do diretor da Essilor. Veja, Furlan, logicamente que a gente tem que entender os progressos da telemedicina alinhado com os progressos da tecnologia de forma mais ampla. Nós sabemos que grande parte daquilo que acontecia no contato médico-paciente, fundamentalmente era uma relação de anamnese, onde a gente colhia dados e informações. E hoje começam a surgir dispositivos que são capazes de auxiliar o raciocínio clínico, fornecendo sinais, sintomas, através de métricas. Isso já existe, com aplicativos que são capazes de medir saturação de oxigênio, medir concentração, frequência ventilatória, frequência cardíaca, através de reconhecimento facial. O que significa dizer
que essa tecnologia vai avançar para uma série de pontos e também, principalmente naquilo que é o mais importante dentro da oftalmologia, que é a prescrição de óculos, ainda a principal causa de cegueira no nosso meio. Já existem apetrechos que ajudam a semiologia oftalmológica, aparelhos que fotografam o fundo de olho, aparelhos que conseguem mensurar, de certa forma, o calibre de vasos, e, portanto, são elementos que vão surgir e que certamente vão criar facilidade para que a gente possa fazer avaliação oftalmológica através das mecânicas de telemedicina. Recentemente tive a chance de conversar, inclusive, sobre isso com o Sidney Kleiner, que nós tivemos em Porto Alegre um trabalho muito bem feito, ainda há cerca de 2 anos, que foi um quadro de avaliação em forma de mutirão para você poder prescrever óculos à distância. Nós sabemos que uma boa parte dos óculos poderiam também serem prescritos à distância. Aí caberia para o médico ele ter a sensibilidade, ter o zelo e o cuidado para que, evidentemente, não abuse além daquilo que a tecnologia permite ofertar. Mas, evidentemente, que também na oftalmologia nós vamos ter aí recursos que vão fazer com que a telemedicina seja utilizada também nessa área da medicina. Eu quero dar um depoimento. Eu fiz uma consulta com o Dr. Cláudio Lotenberg, quando me apareceu uma mancha no olho esquerdo, uma mancha sanguínea. E eu me autofotografei, né? Fiz uma selfie, e ele me indicou 2 colírios que em 3 dias eu estava curado. Então, o Dr. Cláudio está aprovado na telemedicina. Furlan, lembrando que eu posso fazer isso também, mas não posso contar. Lembrando que o Dr. Sidney é um excelente coloproctologista, então ele não quer, logicamente, entrar em detalhes das suas avaliações. E é para você, Sidney, que eu quero te perguntar algo que vem do Luiz Durso, meu querido amigo, advogado, que é o presidente do LIDE Justiça. E ele diz que chama a atenção o valor das mensalidades das faculdades privadas de medicina. E, sem dúvida, uma das mais do país. Talvez porque o Durso não sabe o quanto custa para formar um médico, né? Então, diante da carência de médicos no Brasil, considerando o avanço tecnológico, haveria condições de se buscar subsídio junto ao poder público ou a criatividade de parcerias na iniciativa privada, objetivando diminuir os custos e também os valores das mensalidades e, com isso, aumentando o acesso de jovens para essa importante carreira para o país? Eu acho que você já deu uma parte da resposta aí na sua afirmação, quando você disse quanto custa formar um médico. São 6 anos de um curso, uma dedicação de um corpo discente extremamente grande e que exige a necessidade de treinamento em serviço, um hospital próximo, um hospital onde os alunos podem fazer o internato. E a gente tem tido esse desafio, Luiz. Aliás, um prazer que você esteja aqui conosco, Luiz Durso, mas a gente teve esse desafio quando nós lançamos a nossa faculdade aqui no Einstein a um custo que é exatamente para que a gente chegue num break-even, quer dizer, não há uma lucratividade com a faculdade, nem a intenção de gerar receita através dela. E isso trouxe para nós o desafio de trazer ao menor custo. A parceria com o setor privado era fundamental, tanto que 20% das turmas na nossa faculdade, 20% dos alunos são mantidos por bolsas às custas de parcerias com o setor privado, com pessoas físicas também que fazem doações, e uma pequena margem nós temos para garantir um número ainda maior de bolsas, e que neste momento ela está no estágio da criação de um endowment para que isso se torne perene. Mas ideias que e o endowment é uma boa ideia, e que nós aqui captamos doações para que esse endowment mantenha a quantidade de bolsas cada vez maior e perene, é uma das iniciativas. Carlos Murilo, você teria alguma pergunta a mais para fazer? Talvez aí os comentários e uma pergunta. Nós, na Pfizer, aqui no Brasil, recentemente demos o benefício para os empregados de telemedicina com o Einstein. E entendo que fomos um dos primeiros, se não os primeiros países no mundo onde a Pfizer ofereceu esse benefício para os empregados, e tem que ver com
o tipo de desenvolvimento e avanço que tem o país desse fruto, que realmente uma companhia muito estandarizada encontrou aqui no país uma possibilidade como essa, e para mim é um reflexo muito bom do avanço. Agora, o que você comentava, Sidney e Cláudia, também da infraestrutura e tecnologia, claramente estamos vivendo um mundo que nos está permitindo funcionar com a tecnologia e a disponibilidade deles no Brasil claramente muito grande. Agora, não sei se acontece com vocês, mas no meu caso, o primeiro que eu faço quando acordo e minha filha é correr para olhar o roteador e ver se temos sinal de Wi-Fi. Se temos sinal de Wi-Fi, o dia caminha bem e estamos todos contentes, mas se não, o dia começa a ser um pesadelo. E isso fala que também a estabilidade da capacidade do país ainda é insuficiente. E quando pensamos em estes avanços, vamos ter que também trabalhar isso. Nós mudamos também para o sistema de visita que fazemos aos médicos com nossa força de vendas virtual. E temos um sistema, eu tenho acompanhado muitos. A grande maioria funciona muito bem, mas tem alguns em que a señal não dá, o médico está no hospital com o celular, a señal curta e começa a ser todo um problema. Então, tem que ter também esse avanço. E talvez a pergunta para a Gada e aí talvez ela ou Fernando pode nos comentar, se vocês pensam em um país que utilizariam ou considerariam como um exemplo de onde a telemedicina tem avançado da forma como temos que levar a ela, qual você considera que seria, Gada? Muito obrigado. Gada, por favor. That is an interesting question. So, interestingly, I would say... Deixa eu pensar aqui. Acho que é a China ou os países nórdicos. Eles são diferentes no sentido da abordagem que eles fazem para a telemedicina, mas os países nórdicos, por exemplo, né, os países da Europa nórdica, vamos falar em Finlândia, Suécia, Noruega, eles começaram, né, num caminho de um país inteiro que faz telemedicina, né? Os países, no geral, os países mais avançados, alguns avançam mais rapidamente que outros, logicamente, mas sempre tiveram o governo como um dos principais atores, um governo visionário, um governo futurista, digamos, que traz a infraestrutura, que traz a base informática e que leva uma agenda de aprovações, né, para que isso seja possível, né? Onde tem os nórdicos, os países nórdicos, como uma abordagem de governo nacional. E na China, olha só que interessante, não é o governo, são as iniciativas privadas. Temos empresas enormes na China, particulares, privadas, iniciativa privada, dinheiro privado, que está promovendo a telesaúde, a telemedicina, né? O WeChat, por exemplo, é uma combinação de muitas das mídias sociais que a gente tem aqui no Ocidente, né? E eles começam a perceber que tem uma plataforma em que muita gente está ali conectada, né? Tem muita gente fazendo pagamento, fazendo troca de mensagens, fazendo rede social, e eles querem começar a usar essas plataformas também como uma possibilidade de oferecer treinamento, curso, oferecer reembolso também. Então, há uma escala ali também muito grande, né? Quando é uma empresa do tamanho do WeChat. É gigante, se comparado com qualquer outro país no mundo, né? Antes mesmo do Covid, eles já estavam falando em fazer reembolso para médico e tudo mais através do WeChat, né? É diferente, é uma forma da iniciativa privada, né? Acho que, no fim das contas, essas duas iniciativas se encontram na questão da inteligência artificial. Alguém vai, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, os dois terão que se adaptar a essas realidades, né? Como os algoritmos aprendem, no fim das contas. Com o Covid, eu acho que, lógico, houve um avanço muito grande e há uns complementos que começam a ser mais visíveis, né? Como é que o mundo online entra na estratégia do hospital,
Hospital, você sempre pensava numa questão física, você vai ao hospital, né? Agora, com essas infraestruturas que nós temos, vamos ter que criar novas oportunidades digitais, novos acessos digitais, e acho que esse vai ser o desafio, né? Acho que, no fim das contas, a gente tem uma capacidade muito grande em termos de plataforma, a gente tem uma capacidade muito forte em termos do que a gente pode oferecer para os pacientes, e acho que a China, definitivamente, é um exemplo, né, onde temos um cuidado primário que não é muito bom, não é muito desenvolvido, mas a plataforma acaba compensando, né? Você pode ter uma junção, né? Você pode ter uma triagem inicial online e depois, aí sim, ter um encaminhamento, um hospital de referência, seja como uma rede de hospitais ou seja como uma empresa particular, um convênio. Então, modelos, existem vários. Acho que as plataformas, o que os países têm e os governos que os países têm que ser levados em consideração para desenvolver a estratégia desse país nos próximos anos e décadas também, e que assim possamos ter uma boa base de saúde remota e que possamos fazer pilotos, fazer projetos iniciais, projetos pequenos para começar, né, trabalhar doenças crônicas, por exemplo. As doenças crônicas é uma coisa crítica. Os pacientes têm que ser monitorados, né? Como os pacientes estão sendo tratados, como os pacientes estão sendo, né, acompanhados, isso definitivamente é um dos assuntos, né? Tem aqui uma pergunta, Sidney, sobre a qual eu queria que você comentasse, tá? E o assunto ele é palpitante porque ele fala sobre regulamentação do setor. Como obter alguma mecânica que dê garantia à regulamentação com alguma normativa permanente sobre telemedicina no país? Eu sei que o AS enfrentou uma série de desafios e dificuldades. Você podia comentar alguma coisa sobre isso? Enfrentou e enfrenta algumas sindicâncias em termos de atendimento por conta da lei que vigorava antes da pandemia, antes de ser liberado no momento, por um prazo determinado. Mas o meu modo de ver é que essa regulamentação, isso já não é mais uma utopia, ela já existe, já é realizada, já há empresas internacionais aqui presentes também concorrendo por esse mercado, as seguradoras estão fazendo um bom uso, o querido Zé Carlos comentou aí a respeito do papel que tem para a Amil, o Carlos Murilo também, uma das primeiras empresas a contratar o serviço de telemedicina, e nós mesmos, quando estabelecemos um programa piloto aqui dentro do nossos colaboradores, e vimos a quantidade, foi 91% de idas ao pronto atendimento evitadas. Então, o que, do ponto de vista regulatório, eu acho que já está demonstrado, e o papel desta regulação, tanto no Conselho Federal de Medicina quanto das sociedades representativas, estabelecer um padrão de qualidade, um padrão de capacitação, porque exercer atividade médica por telemedicina é diferente do que exercer atividade médica de forma presencial, e dessa certificação da qualidade a ser distribuída, a segurança, o entendimento de quais as barreiras que a telemedicina tem, aonde ela pode pegar, isso tem que ser transmitido também com um termo de consentimento do paciente que está utilizando, para que ele não incorra situações de queda de brecha de segurança. Então, eu acho que esse é o papel da regulamentação, garantir qualidade, segurança do atendimento, bem como a certificação dos profissionais que vão exercer. Furlan, eu vou tentar utilizar as duas últimas perguntas para fazer o fechamento. Eu não sei que você tenha uma colocação, por favor. Eu tenho uma, assim, relativamente o que eu vi da GADA em relação a Tencent, né, o WeChat. A minha pergunta é se há experiência de novos players inesperados, que o WeChat eu achei inesperado entrar na medicina, mas ele tem uma base, como foi dita, de milhões e milhões de associados. Se há experiências de outros países onde novos players entram, concorrendo principalmente com os planos de saúde, tanto
pode valer a pergunta para a Gada, como também para o José Carlos. In telehealth? Em telemedicina? Que não tinham nada a ver com saúde, que entraram no mercado. Entendi. Só estava confirmando se era telemedicina. Olha, as únicas empresas que me vêm à cabeça agora são empresas na China mesmo, empresas que... Tencent não é a única. Tem outras empresas grandes que talvez não são da saúde, né? E empresas financeiras, empresas de seguros, né? Seguros é uma empresa que poderia também, né? Um setor que poderia trocar muito também com a questão da telemedicina. Então, eles estão começando a controlar um pouquinho o tráfego de pacientes para os hospitais, por exemplo, tentando evitar as visitas. Então, acho que é uma coisa legal. Mas, na hora, acho que há 3 empresas grandes de tecnologia na China que fizeram isso. A questão, para mim, não é nem essa. Será que as grandes empresas de tecnologias americanas, sei lá, as grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, será que eles também estarão desenvolvendo? A Amazon, não sei. A Amazon, por exemplo, alguns anos atrás já anunciou alguma coisa nesse sentido, né? Um projeto de saúde. Acho que a gente não ouviu muito deles nos últimos anos, e isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, não sei. O que eles vão fazer em saúde, né? Que planos eles têm? Não são muito visíveis, não falam muito. O Google também tem iniciativas, né? O Google agora, por exemplo, quer organizar também né, plataformas de saúde, mas não falam muito disso. Conheço o CEO do Google Health, querem oferecer uma experiência Google, né, para tomar conta dos registros médicos, dos históricos médicos, mas isso é uma coisa complicada, vamos ver, não sei. Microsoft também não está ficando atrás, tá? Então, acho que as empresas grandes de tecnologia ainda vão se manifestar. Acho que essa é a questão que mais acho que vai acontecer. Olá, é o José Carlos. Então, só um comentário muito rápido. Para nós, a telemedicina está inserido dentro de uma cadeia de cuidado, né? Então, é muito difícil, pelo menos para nós, né, como uma empresa de saúde, enxergar a telemedicina como um serviço assim estanque, né? A telemedicina, na nossa visão, é mais uma ferramenta que você oferece para as pessoas, para os clientes, para cuidar da sua saúde, né? Por isso eu vejo que há que ter um pouco de cuidado, né, com soluções assim que envelopadas, né, que só tem a telemedicina como por si, né? Então, era só esse comentário. Até onde eu me lembro, ela começou com uma empresa de tecnologia que foi para a saúde. Então, agora, pode ter uma ameaça do Dr. Google? Olha, não me preocupa exatamente por isso, porque o Dr. Google vai ter que depois dizer para onde, qual é o passo seguinte no cuidado do paciente, entendeu? Por isso que eu não consigo, também estamos atentos a isso, né? Também não quero sofrer da síndrome blockbuster, né? E estamos atentos a isso, mas eu acho que o que impediu até agora que essas empresas entrassem, porque elas, em termos de soluções tecnológicas, tem tudo, né? É exatamente o passo seguinte, né? O que é que eu vou fazer depois, né? Porque não é simplesmente fazer a consulta, entre aspas, virtual e acabou, né? Isso tem que ser visto dentro de uma cadeia de cuidado, né? Eu vou tentar, Furlan, sintetizar um pouco das apresentações, inclusive juntando 2 das últimas perguntas, tá? E em cima daquilo que você falou.
tá? Nós vivemos dentro de um sistema de saúde que tem se demonstrado como algo muito oneroso, com pouca satisfação por parte dos pacientes e de baixa qualidade aí no sentido de segurança. E tudo isso resultando num cliente altamente insatisfeito. Temos um desafio enorme, que é o aumento da expectativa de vida, associado ao incremento de tecnologias, que trazem ganhos, evidentemente, dentro da perspectiva de vida, mas não menos importantes, acrescentam custos. Nós estamos mais do que cansados de saber que nós temos que rever todo o processo da assistência e, mais do que isso, todo o processo da remuneração. Entretanto, o episódio Covid, ele, de certa forma, trouxe a oportunidade de nós acelerarmos tudo isso e fazermos dentro da velocidade que possa traduzir a expectativa da sociedade que nós estamos servindo. Nós tivemos aqui até algumas perguntas que falam um pouco disso. Quer dizer, quando a telemedicina vai chegar trazendo resultados evidentes. Eu queria dizer o seguinte, tá? Citamos exemplos, e a Agada falou de exemplos importantes de telemedicina. Eu queria lembrar que a telemedicina acontece no Japão desde a década de 90. Lembrando que o Japão é formado por um conjunto de ilhas. E, portanto, ali também nós temos já uma experiência bem exitosa. E o Sidney também citou o exemplo de alguns países, mostrando os Estados Unidos em 96, Reino Unido em 98 e até Angola. Quer dizer, o Brasil, se não fosse o episódio do Covid, corria o risco de estar bastante atrasado. Aliás, já está, de fato, bastante atrasado, né? E nós temos que reverter isso. E mesmo porque a questão da telemedicina, ela traduz algo que é muito importante dentro de princípios pétreos, que um deles é justamente a equidade, e, por outro lado, o affordability, ou seja, a sustentabilidade. Então, isso já começa a acontecer, nós temos inúmeros produtos que podem ser feitos através da telemedicina e onde podem surgir, e a Gada passou vários deles, aí importantes interfaces na relação B2C. Acho importante, inclusive, relatar, esse é um fenômeno universal, mas no Brasil podemos particularizar isso, né? Em função da crise econômica, fruto justamente do cenário da Covid, nós vamos ter aí uma diminuição da taxa de empregabilidade e, consequentemente, uma diminuição do número de usuários do sistema suplementar. Isso vai migrar pacientes para o sistema público e vai fazer com que aqueles que tenham um sistema muito mais enxuto e o que hoje vem se produzindo de forma verticalizada, o que não é a única forma de fazer isso, mas evidentemente até nisso a própria telemedicina vai poder ajudar. Dentro dessa linha, até o Ricardo Nicolucci nos fez uma pergunta a respeito das mecânicas remuneratórias, onde ele fala de distâncias, fala de escalabilidade e compara, dizendo que o médico não ganha por consulta e ganha só por procedimento, o que não é a realidade. O médico ganha por consulta, sim. Se não fosse assim, os clínicos gerais vivem do quê? Né? Mas, logicamente, a questão dele ela é correta, por quê? Porque dentro do contexto do cuidado, nós, médicos, trabalhamos, de certa forma, como que, entre aspas, torcendo para que os pacientes fiquem doentes. Ou seja, nós somos remunerados quando o paciente tem o sinistro, quando ele tem a doença, e não somos remunerados para cuidar e para evitar. Então, dentro de uma medicina por valor, dentro de uma medicina que tenha coordenação de cuidado, com atenção primária, e, aliás, hoje mesmo, o Institute of Medicine traz uma publicação, saiu hoje, quem sabe só o Sidney Kleiner que já leu, que fala que os sistemas maduros são aqueles que enfrentaram melhor o cenário da Covid, justamente quando tinham sistemas organizacionais de assistência integrados, o que é muito bom, porque, de certa forma, nós também estamos acostumados a valorizar as plataformas de natureza hospitalar, quando sabemos que grande parte da resolutividade acontece dentro do contexto do ambiente ambulatorial e agora acontecerá, sem dúvida alguma, não dentro do ambiente ambulatorial, e sim dentro do contexto do mundo digital, que é um mundo que precisa ser aprimorado, é um mundo que vai ter que ganhar ferramentas para funcionar de forma mais adequada, porém, mais verdadeiro que tudo isso é um mundo real,
que a população e a sociedade estão demonstrando sinais de grande satisfação quando utilizam, haja visto que 70% das pessoas que experimentam uma consulta de telemedicina voltam a fazê-lo no intervalo da ordem de 60 dias. E, portanto, aí uma série de oportunidades de ganhos. Eu queria, ao encerrar a parte de conteúdo, depois passando a palavra para o Johnny, agradecer a brilhante apresentação da Gada, aquilo que ela falou numa visão geral a respeito de como as diferentes frentes de telemedicina podem acontecer. Logicamente, fazer aqui um registro especial em relação à questão do telediagnóstico, a área de sua expertise, o quanto isso pode ajudar no sentido de consultas com segunda opinião, o quanto isso pode aproximar o superespecialista, e não só no quesito do diagnóstico, mas também do intervencionismo. Já visto que tive a oportunidade, inclusive com o Sidney, de assistir plataformas onde os pacientes eram operados em regiões distantes, através do recurso de cirurgia robótica à distância. Então, tudo isso é uma oportunidade muito grande e a Gada abordou de forma muito feliz esses aspectos. Agradecer também ao meu querido Pedro Delgado, vou repetir, jogador de futebol mais ou menos, mas um grande expert na área de qualidade, que falou para nós a respeito da segurança, chamou a atenção para o Triple Aim e as oportunidades que a gente tem de poder, através da telemedicina, não descartar o processo assistencial, mas melhorar ele. Trazer a porta de entrada adequada dentro dos sistemas de saúde. E, por fim, ao Sidney Kleiner, que fez uma abordagem muito preciosa de uma experiência do nosso país muito exitosa, modéstia à parte, para mim, a mais exitosa, face à maneira consistente como o Einstein costuma abraçar os seus desafios. Não só o Einstein, outras organizações também fazem, mas dentro da organização uma verdadeira, eu diria até obsessão pelas questões de qualidade e que, de certa forma, trouxe aí números importantes, já visto que a telemedicina do Einstein saltou praticamente em 4 ou 5 vezes, com mais de 2,5 milhões de pessoas que hoje fazem uso da telemedicina. Quero também agradecer ao Fernando pela sua intervenção, ele em nome da BIMED, Daniel Dipp, diretor de telemedicina e, portanto, numa área que tem muita coisa aqui para aquecer, da BR Comed, o Carlos Murilo, presidente da Pfizer, e o querido José Carlos Magalhães, presidente do HG, a quem eu, uma vez, reitero o privilégio, o prazer de termos trabalhado juntos durante um bom período, mas, como sempre juntos, apesar de não estarmos grudados. Mas um prazer ter você, Zé Carlos. E com isso, eu queria, então, passar a palavra para o Johnny Doria, para que ele faça as considerações finais em o nosso debate do dia de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cláudio. Eu não vou fazer o encerramento final aqui, que quem fecha com chave de ouro sempre é o Furlan. Eu só vou aproveitar o momento aqui para fazer um agradecimento a todos, nominalmente aqui, a você, Furlan, Cláudio, a Gada, muito obrigado. Thank you, Gada. Pedro, também muito obrigado pela sua participação. Sidney, Fernando Silveira, Daniel Dipp, Carlos Murilo e Zé Carlos Magalhães, a todos muito obrigado por cederem o tempo para esse debate aqui. Agradecer a quem apoiou essa iniciativa, que só foi possível e viabilizada com o apoio dessas empresas que trouxeram esse tema para o debate, a BIMED, a Shea, o Albert Einstein, a Mil, a Beneficência Portuguesa, a Romed, a Pfizer e a RV Imola. Então, agradecer muito a vocês por poderem viabilizar essa conversa, esse encontro, e a todos vocês que nos assistiram até agora, nosso muito obrigado. Espero que tenham saído daqui ou saiam daqui com mais informação e que tenha agregado valor aí ao conhecimento de vocês. Furlan, passo a você para o seu agradecimento final. Muito obrigado, Johnny. E queria dizer que eu gostei muito do nosso evento e aprendi bastante. Espero que todos os que estão nos assistindo também tenham essa conclusão. Em especial, o Cláudio Lotenberg, que conduziu magistralmente esse encontro. E, para mim, uma das coisas que foram muito elevadas foi o trabalho do Einstein
de treinamento dos 20 mil médicos do SUS. Eu não conhecia esse processo e acho que esse é um apostolado realmente em prol do nosso país. Então, uma boa tarde a todos e até o próximo encontro.